Diga amém. Amém. E não encontrou, diga, eu vou encontrar em nome de Jesus. Se você encontrar alguém do seu lado sem a Bíblia, ofereça a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Para ele ou para ela, para que assim possamos ver aonde é que Deus vai estar falando conosco, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 21, versículo 18. Diz assim: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora, ele está na vinha de Nabote, para tomar posse dela. Aleluia. Amém? Pode se aceitar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bom, irmãos e irmãs, eu não sei o que Deus quer falar comigo e com você, mas Ele quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Nós estamos aqui para ser mais uma vez instrumento nas mãos de Deus. Incline a tua face, por favor. Vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor Deus e Pai, sabemos que o Senhor está aqui e está falando com a sua igreja da maneira e da forma que o Senhor quer falar. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa-me mais um pouco aqui nesta noite para que o teu nome seja glorificado e a tua palavra mencionada pelo teu Santo Espírito. Pois, meu Deus, eu não sei o que o Senhor quer falar conosco, mas o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir o Senhor falar. Por isso, fale conosco, mas que seja pela direção do seu Santo Espírito, pois é o que aqui te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é lindo. Aleluia. Pois bem, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor aqui no livro de 1 Reis, no capítulo de número 21, diz a respeito de um homem ao qual ele agora tinha acabado de tomar posse de uma herança, de uma herdade, algo que os seus pais tinham deixado para ele, que era uma terra, e ela estava do lado do palácio do rei Acabe, o rei de Israel. E a Bíblia diz, meu querido irmão e minha querida irmã, que Nabot, ele cuidava tão bem desta terra, que ele não tinha o seu coração apegado a ela, não tinha assim podemos dizer a palavra de que ele a idolatrava, de que ele a amava de tal forma que ele não cederia, não venderia, não entregaria para ninguém. Aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus diz aqui, irmãos e irmãs, que ele conquistou esta terra por herança dos pais dele. Glória a Deus. E ele assim cuidava com tanto amor, com tanto carinho, como que se ele estivesse cuidando do seu pai ou da sua mãe. Aleluia! Mas a Bíblia também fala, aqui no livro de 1 Reis, que Acabe, por ter o seu palácio do lado daquela vinha, daquela terra, ao qual era a plantação que Nabot tinha herdado como herança dos pais dele, a Bíblia declara que Nabote colocou, aleluia, ali o seu coração para cuidar, mas Acabe, por inveja, aleluia, ele agora coloca os seus olhos na vinha de Nabot, porque aquela vinha estava sendo bem cuidada, e por ser bem cuidada, ela estava dando fruto, e os frutos que estavam dando dela eram frutos deleitosos, eram frutos chamativos, eram frutos maravilhosos, eram frutos belos, que dava água na boca só de ver. E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que Acabe agora vai até Nabot e declara para ele vender aquela vinha, porque ela estava do lado do seu palácio. E Nabot chega e declara assim, dizendo: olha, eu não vou vender a minha vinha, porque é parte da herança que eu herdei dos meus pais. Portanto, a minha vinha, este terreno, eu não vou vender. Aleluia. Olha que coisa tremenda, irmão. Glória. Era algo que ele tinha assim recebido dos pais, e era algo que ele guardava com todo o coração para se lembrar dos pais. Pois eu também imagino que Nabot, ao invés de só se lembrar dos pais, ele ali também naquela vinha se lembrava da sua infância. Eu contemplo pelos olhos espirituais da fé Nabot andando ali naquela terra, brincando, ajudando seu pai a arar a terra, a cuidar dela, para que assim pudesse dar frutos futuramente, para que assim através daqueles frutos o seu pai viesse colher, viesse tratar, viesse vender para se alimentar. E ali Nabot, ele tinha como se fosse algo que estava guardado no seu coração, porque quando ele olhava para aquela terra, quando ele olhava para aquela vinha, ele olhava os seus pais,
ali cuidando dele numa infância a qual ele não tinha proteção de ninguém, a não ser dos seus pais. E a Bíblia diz agora que Acabe coloca o olho sobre aquela vinha, coloca os olhos sobre aquela terra, e ele então vai e lhe oferece além do que a terra valia. Mas Nabô, ele não tinha o coração no dinheiro, ele não tinha o coração nas coisas materiais, ele não tinha o coração apegado em nada deste mundo. Mas a única herança que ele tinha era aquela terra, como lembrança de obediência, a ter ajudado, a ter respeitado, a ter cuidado do seu pai e da sua mãe. E a Bíblia diz, meu querido e minha querida, que quando ele falou não, aleluia, verdadeiramente Acabe foi para a sua casa, Acabe foi para o seu palácio, entristecido, de cabeça baixa, envergonhado, porque jamais ele encontrou uma pessoa que recusasse tal preço. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele fala que é o meu coração, que pela permissão de Deus, muitas das vezes Deus vai permitir que pessoas usadas pelo diabo venha nos provar, venha nos comprar. Deus quer mostrar para mim, Deus quer mostrar para você, se nós servimos a Deus verdadeiramente por amá-lo acima de todas as coisas, ou se nós servimos a Deus só por interesse. Porque se for por amar a Deus acima de todas as coisas, o diabo pode oferecer o universo todo, mas nós não vamos nos render. Nós sabemos que Deus é maior, Deus é melhor do que qualquer coisa, pois a certeza é essa: Ele é o dono de tudo. Mas Deus vai permitir que isso aconteça comigo e com você, só para Ele mostrar para nós se somos verdadeiros crentes, se estamos esperando verdadeiramente o reino dos céus, ou se queremos ainda conquistar e conseguir alguma coisa aqui no reino da terra. Mas eu tenho a certeza que Deus nesta noite trouxe aqui os verdadeiros adoradores que estão contemplando a face do Pai e não estão vendo a hora que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Porque, irmãos, Satanás ele tem tentado comprar a mim e a você, não diretamente com Deus, ele tem vindo até nós pessoalmente, muitas das vezes tentando bater na porta do nosso coração para tentar fazer com que nós venhamos querer cobiçar a vinha dos nossos semelhantes irmãos, a vinha dos outros. Sabe qual é a vinha a qual Deus para aquela pessoa? É aquilo que aquela pessoa tem. E muitas das vezes Satanás vem bater na porta dos nossos olhos para nós contemplar, e chegamos até muitas das vezes a pensar: por que ela tem e eu não tenho? Por que ele é e eu não sou? Por que ele pode e eu não posso? Olha aí, irmão, Deus está dizendo para mim e para você: cuidado, porque Nabô perdeu a vinha, mas ele não perdeu a honra e a integridade. E ainda perdeu a sua vida, mas ele não perdeu a salvação. E Deus fala para mim e para você, irmãos e irmãs, Nabote, ele tinha aquela vinha porque ele cuidou dela, mas antes de cuidar dela, ele cuidou de honrar o seu pai e a sua mãe. Aleluia! Fala a Deus! E eu entendo que é um dos mandamentos de Deus, que é para nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães, para que os nossos dias de vida se prolonguem na face da terra. Nós, muitas das vezes, não honramos o nosso pai e nem a nossa mãe, como a Bíblia diz. Aleluia! Aleluia! Mas voltando para o lado espiritual, como é que nós estamos honrando a nossa mãe? A igreja onde congregamos. Eita Jesus! Como é que nós estamos honrando o nosso pai? Que é o Pai Celestial. Aleluia! Pois muitas das vezes Deus nos leva a entender, aleluia, que nós não estamos sozinhos em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às aflições, mas mesmo assim acabamos nos descabelando, acabamos nos desesperando, acabamos até